Os sonhos mais simples de ansiedade ou terror que encontrei entre os senoi era o de queda. Quando uma criança senoi relata um sonho de queda, o adulto responde com entusiasmo. Este é um... Voltei. Olá. Boa noite, pessoal que está chegando aí. O vídeo deu uma pausada, então eu vou ler novamente o parágrafo que eu estava lendo. O sonho mais simples de ansiedade ou terror que encontrei entre os senóis era o de queda. Quando uma criança senói relata um sonho de queda, o adulto responde com entusiasmo. Este é um sonho maravilhoso, um dos melhores sonhos que uma pessoa pode ter. Onde você caiu? O que você descobriu? Ele faz o mesmo comentário quando a criança relata um sonho de escalada, viagem, voo ou um sonho sublime. Olha, a Cris chegou aí, estou falando um pouco aqui sobre sonho dos senóis, a teoria dos sonhos entre os malaios, que eu aprendi com a Cris na minha pós-graduação de transpessoal. Então, estou aqui. Gratidão a todos que estão aí comigo ao vivo. Vamos primeiro, então, mandar um aviãozinho aí, convidando várias pessoas para essa live que eu não sei se ela é um sonho ou uma realidade, mas se você está aqui nessa live comigo, a gente está sonhando junto, então. Então, vou mandar o convite aqui para várias pessoas, convidando as pessoas para entrar junto com a gente na live. Apertem aí o aviãozinho. E essa live foi inspirada, então, no Caminhos da Realização, dos Medos do Eu ao Mergulho do Ser, do Jean-Yves Lilup. Boa noite, gratidão a Lubrati, gratidão aí a Vera, por esse espaço para a gente falar de experiências transpessoais na vida cotidiana. Meu nome é Sandra Ti, eu sou terapeuta, criadora do Te Cuida, um canal feito para lembrar que você é a pessoa mais importante, em primeiro lugar, em segundo lugar, em terceiro lugar. E o Jean-Yves fala assim que nossa vida é frequentemente um acordeon que se abre e se fecha. Algumas vezes estamos num estado de consciência e experiências transpessoais nos abrem de um só golpe. Existe o perigo de não conseguirmos mais fazer o elo entre a consciência anterior e a nova consciência. Alguma coisa foi quebrada. É o que acontece em certos casos de esquizofrenia. Pessoas viveram uma experiência transpessoal brutal e que não conseguiram integrá-las, e nesse caso é o terapeuta que deve aprender a integrar esse estado de consciência ao estado normal. Olá, Sabrina, olá, pessoal. Para você entrar aqui na live comigo. Boa noite a todos, gratidão por estarem aqui. E a Cris está chegando. Boa noite. Boa noite, tá me ouvindo? Ouço bem, tudo certinho. Que bom. E aí? Obrigada por aceitar o convite, disponibilizar aí teu tempo. Maravilha, estamos aqui para falar desse assunto, a gente está sempre pronta, né? Sempre, bate-papo gostoso. Uhum. E aí, Cris, me fala, que experiência transpessoal que você trouxe para contar aqui para gente? Pois é, né? Você estava falando aí um pouco dessa história dos sonhos. Será que isso é um sonho? Será que é uma realidade, né? Eu, é, é, eu tenho aqui algumas experiências para contar. E assim, fazendo uma retrospectiva, eu vou percebendo que, de fato, como num sonho que a gente para trabalhar ele e analisar, né? Eu vou vendo na minha vida que as coisas foram acontecendo de uma forma que culminaram nesse momento aqui comigo e você, falando sobre experiências transpessoais, né? E
que não podia deixar de ser, não podia deixar de ser, porque quando eu lembro assim, eu tenho uma coleção de experiências para contar, né? Mas, Mas assim, é algo que me acompanha realmente desde muito pequena. Uma das coisas que eu mais me recordo eu tinha basicamente uns 5 anos, assim, ou 6 anos, por aí. Estava sentada num campo gramado, né, num gramado que tinha algumas margaridinhas, essas florzinhas do campo, assim, e eu estava sentada ali, naquele momento, alguma coisa aconteceu que o tempo parou e eu olhei para o céu e não sei, eu me lembro até hoje, assim, né, que o céu veio para mim, assim, o céu veio ao meu encontro e ao mesmo tempo eu era a terra e aquela uau! grama toda. E aí eu me senti assim, aí eu vi uma florzinha que estava do meu lado e eu me senti uma flor, né? Uau! E era tão, tão incrível que eu falava como uma flor, eu sentia que eu cheirava como uma flor. Eu não sei, é inefável mesmo, né? E é claro, eu era Sim. pequena e não conseguia explicar o que tinha acontecido. E de repente a minha mãe vem, né, para perto de mim e eu acho que foi ela que veio. Eu também não me lembro muito bem se foi ela, quem foi. Mas aí eu tentava assim sair daquele estado, né? E o que ela diz, que ela conta, né, que o que acontecia é que eu falava alguma coisa que ela não entendia e daqui a pouco eu contava para ela como é que era o gosto da terra, o gosto das plantas, das flores, o gosto do céu, né? Eu achei muito legal isso, porque eu falei, gente, sou uma criança mesmo, né, para experimentar o céu e dizer que gosto que ele tem, né? E as flores também, né? E eu lembro que eu desenvolvi daí uma relação muito gostosa com a natureza, porque eu conversava com as flores, eu sentava, conversava com a grama, às vezes eu experimentava, né, para ver que gosto que tinha mesmo, né? Mais tarde, ou antes, agora nem me lembro se era antes ou mais tarde, acho que até foi antes. Não, foi antes dessa história. Eu me lembro também em cima de uma árvore que eu subi e daqui a pouco eu estava conversando com umas coisas muito legais, coloridas que eu tinha colocado no meu braço. Uhum. E na verdade, Muito legais, né? Muito coloridinhos. elas Oi? eram lindas, elas eram coloridas. Eu achei elas tão lindas. E eu conversava com elas. E aí eu falei, pensei que elas podiam ser, né? Que elas iam gostar de estar no meu braço como pulseiras coloridas, assim. Aí eu coloquei diversas, assim, porque eu não sei como que eu achei. Eu lembro que tinha pelo menos três, eu me lembro. E daí a professora do jardim de infância vem, né, desesperada, né? Porque quando ela viu que eu tinha taturanas no braço, aí ela deu um berro que eu quase caí da árvore. Mas assim, não me queimaram nada, nunca, né? Não. Eu conversava com elas. Então, essas coisas, elas foram acontecendo, né? Então, primeiro com a natureza muito forte e depois com a arte. Lá pelas tantas, eu gostava muito de cantar. Hum. E aí eu resolvi fazer aula de canto, né? E aí uma vez cantando, havia aqueles ensaios musicais onde você vai aprimorando, né, assim, o alcance da tua voz. E aí eu fui indo, fui indo, fui indo, fui tentando alcançar alguns agudos que eram difíceis para mim. E lá pelas tantas eu apaguei. Eu não sei o que aconteceu. Eu senti que eu levitei, senti que eu voei, assim. Essa era a sensação, que eu não estava mais no chão e que eu tinha atingido alguma coisa ali que eu não sei o que que era. E eu lembro de ter caído, né? Assim, meio que na cadeira, assim. E fiquei ali num estado de transe, não sei o que que era. Uns 20 minutos depois, a minha professora, né, me chacoalhava dizendo o que que tinha acontecido e eu estava em absoluto êxtase. Uau! Eu não sei, né, foi alguma coisa vibracional que foi vindo, foi muito forte.
E assim, né, com a música, a gente está aqui para falar de experiências cotidianas, né? E Isso. a música é isso. Eu ligo uma determinada música, em geral, não precisa ser clássica, mas a música clássica fala muito comigo, mas outras também. Mas é isso, a música já me leva para um estado totalmente diferente, né? E para mim ela é um indutor maravilhoso, né? É como um abrir de portas para que você perceba esse sagrado, esse estado, né? A vibração mesmo. Vibração, porque é vibração. E falando em música, uma das experiências mais legais que eu tive foi num sonho. E você sabia que o sonho é um veículo para a maioria das experiências que a gente tem, né? Eu estou fazendo uma pesquisa agora, e essa pesquisa fala sobre as experiências, né? Espirituais e religiosas. E a gente tem algumas coisas interessantes, né, para contar. Uma delas é que essas experiências são muito prevalentes. Então a gente está falando aqui, puxa vida, experiências cotidianas, venha falar das suas. Você viu, né? Quantas pessoas você tem entrevistado, você tem conversado, e todas elas falam de alguma experiência, não é? Então, Aqui, às vezes, também comentam que eu também tive. Fora o entrevistado, ainda tem outras pessoas que interagem, também quero falar. exato, exato. E é claro, a tua amostra ela é enviesada, obviamente, porque é claro que as pessoas que se interessam por esse assunto têm mais chance de terem tido uma experiência e querem conhecer mais sobre o assunto, por isso Verdade. tudo bem. Mas de verdade, no país, num país espiritualizado como o Brasil, né, onde assim, 90% é religioso, né, diz ter uma religião, mais de 90% da população, 87% se diz cristão, né, é, fora as É. outras, mais de 10%, né, tem múltiplas religiões, né? Então, e um número enorme de pessoas se diz espiritualista, mas não religioso, mas tem alguma espiritualidade. Então, você chega a quase 100% da população falando sobre experiências, ou pelo menos tem, provavelmente contando sobre ter tido alguma vez uma experiência, né? E essa é a prevalência mesmo. A gente chegou a um número de 92%, né, da amostra, e a gente pegou uma amostra bem representativa, né, da população. 92% disse que teve pelo menos uma experiência que interpreta como sendo de natureza espiritual, né? Uhum. E aí isso quer dizer o quê? Experiências que te remetem a algo maior do que você, Isso. algo Fora. que é sagrado, algo que, seja o que for que é sagrado para você, algo que te remete a esse mistério, a esse sagrado, a esse divino, né? São experiências que marcam a sua vida, né? E aí, né, essas experiências, a gente tem algumas que são mais frequentes do que outras, e as experiências de sonho que acontecem durante o sonho, as pessoas relatam que é o segundo estado mais propício para que essas experiências sejam percebidas e ocorram. Então as pessoas vão contar: nossa, eu sonhei que eu encontrei o meu avô já falecido, e ele conversou comigo, era um sonho espiritual. Então elas né, interpretam Uhum. esse sonho como uma experiência espiritual, né? Sim. Então os sonhos, eles têm isso, né? Tanto que na aula que você participou, a gente falou um pouco de sonhos espirituais, né? Sim, sim. E aí, E aí o sonho ocorre em uma determinada frequência, certo? é, De onda, é a onda teta? Ou não? quando a gente está sonhando, né? Quando a gente dorme, a gente passa por várias ciclagens cerebrais, né? Desde né, da onda, enfim, desde a alfa, como a gente começa com a alfa, vai indo, né? E em geral, quando a gente está justamente no estado REM, né? Que é o estado que tem mais, a gente mais sonha, a gente está em ondas teta, né? Mas assim,
de qualquer forma, é um estado de ser, assim, né? Sim. Muito parecido com o estado de vigília. Isso que é interessante. É muito Isso. parecido. Só que não, né? Então, por isso que a gente brinca, né? Será que isso é um sonho ou é a realidade? Eu tô sonhando ou tô acordado, né? Cris do céu, você não Os sonhos são sabe. muito Eu, reais. com essa pergunta, essa simples pergunta que eu ainda faço desde aquela aula que eu tive, com menos frequência, mas de vez em quando eu falo, será que isso é um sonho? Mas quando eu voltei da sua aula, falei tanto essa pergunta que a minha filha teve um sonho lúcido daí. Ah, pronto. Se você não teve, você fez ela ter, né? Oh, Isso, meu Deus do céu. É, mas é é, isso mesmo, sonhos lúcidos, é, né? Depois a gente até pode isso. falar sobre isso, mas assim, eu lembro desse sonho que eu Hum, tive, que foi um sonho tão maravilhoso, porque eu sonhei que eu estava, tem a ver com vibração e com música. Eu sonhei que eu fui numa cidade, que eu estava num lugar que parecia ser uma cidade, e uma cidade toda feita de cristal, né? uau, Toda de cristal. Ela era linda, ela era de uma luminosidade, né? Tudo iluminado, assim, tudo brilhava, e era tudo cristal, e tudo fazia som, tinha um som. Tudo tinha ah, música e um som. E aí eu lembro que eu voltei com esse som e com essa música, né? E quando eu acordei, eu tentava reproduzir, mas não conseguia, né? Mas também voltei assim num estado completamente, sei lá, nem sei explicar, né? Que assim, eu não queria nem acordar, eu queria voltar para lá, né? Então, maravilhoso, seja onde for, né? É, é, então, mas essas experiências que são experiências que fazem a gente sair desse estado assim de mais enfim, né, de sofrimento, vamos dizer assim, né, onde a gente são experiências mais unitivas, né, onde a gente encontra, parece, a gente acaba encontrando essa sensação de pertencimento absoluto, né, de coerência, de unidade, né, onde a fragmentação desaparece. Essas experiências são experiências que tiveram vários nomes, né, receberam muitos nomes diferentes, né? E ainda hoje, né, não há um consenso sobre o melhor nome. A única coisa que a gente sabe de certo é que se elas não são cultivadas, trabalhadas, né, reconhecidas, validadas, elas são como um sonho que a gente não anota e esquece depois, né? Elas são bizarras, no máximo interessantes, curiosas, mas a gente uhum, acaba perdendo a oportunidade, elas passam. E é isso que eu acho que é importante e que eu acho que, de certa forma, a transpessoal traz, né? A transpessoal, ela traz, não, pera um pouquinho, não deixa passar, né? Vamos olhar para isso, vamos trabalhar com isso, né? E às vezes elas são sutis, elas não precisam ser intensas, embora sim. pode acontecer de uma forma intensa, como você acabou de falar aí na sua introdução, né? Em algum Sim, dá uma sonha caindo. Ou quando você tem um sonho e não entende. Eu atendo bastante gente com sonho frequente que a hora que você trabalha o sonho entende o que ele está querendo dizer, é mais ou menos isso. Eu acho que alguns recados do inconsciente eles mandam e falam assim, ah, tá, não estão me ouvindo, vou mandar outro e outro e outro. Mas os sonhos frequentes, quando a gente trabalha em clínica, né, Cris? É incrível, é impressionante. é E incrível. outra coisa que você falou também, outro efeito colateral da sua aula, é que depois disso, no sonho, eu fico querendo fotografar o sonho para trazer a imagem. Que é, Que legal. você provavelmente devia querer gravar o som também. Exato. Várias Mas vezes. algumas vezes eu estou sonhando e acho aquilo tão lindo, eu falo, gente, mas eu preciso fotografar, porque como que eu vou traduzir isso depois? Não vou conseguir. Não É, vai rolar. é outra linguagem, né? É, É como colocar o universo numa caixinha. É gente, difícil. Mas, assim, os sonhos, eles podem
ou não ser uma experiência espiritual ou uma experiência transpessoal, né? Não Sim. necessariamente, né? Não. E por isso Maioria- existem vários tipos de sonhos. E às vezes um sonho recorrente, ele tem mais a ver, por exemplo, com um trauma, né? A elaboração de um trauma que Uhum. se repete dentro lá de você para que você consiga encontrar soluções melhores para lidar com ele, né? Agora, sonhos espirituais, aí sim a gente chama de sonhos espirituais ou sonhos paranormais, né? Onde você parece que encontra com esses fenômenos, né? E que você não sabe explicar muito bem ainda. A gente, né, a ciência, pelo menos, não consegue explicar tão bem, mas que a gente sabe que são comuns, são experiências comuns, muito prevalentes, né? Independente de religião, independentemente de crenças as pessoas têm. Então, por exemplo, um dado, né? Essas experiências elas ocorrem, em sua grande maioria, na presença, por exemplo, da natureza. Como a minha que eu coloquei no início aqui, né? Que eu estava falando, É, né? De que eu estava lá no gramado, né? E o céu veio até mim. Aquilo ali, né? Na natureza, né? Então você tem um monte de pessoas que são agnósticos, são ateus ou não religiosos, que vão contar uma experiência de que parece espiritual, né? Mas eles não são espiritual, não são pelo menos religiosos, né? Eles não conseguem nem sim. encaixar, dar um nome, né? Então eles vão dizer é uma experiência anômala, é uma experiência incomum, é uma experiência transpessoal, existem tantos nomes, né? Experiência extraordinária, excepcional, são alguns dos Isso. nomes. Experiência Aham. mística, né? Experiência Mística, de né? pico, como Maslow chamava, Isso. né? Uhum. E então, elas são induzidas pelo contato com a natureza, por exemplo, né? Sim. Também pela arte, como no meu caso também na segunda Uhum. exemplo que eu dei, né? Quando a gente entra em contato com um som, com uma música extraordinária que te transporta para um outro, né? É uma experiência assim de êxtase, né? Mesmo. Sim, êxtase. É. É, Sem espaço e você tempo. quer ver outra coisa que é indutor, né? Ah, O que é muito comum, que é, vamos dizer, um gatilho que acaba precipitando experiências desse tipo, às vezes experiências sexuais, né? Contato sexual, uhum. amoroso sexual, às vezes também. Ou pessoas, por exemplo, que estão fazendo exercício físico, por exemplo, escalando uma montanha ou fazendo né, correndo por muitos quilômetros, uma maratona, alguma coisa assim, esportes que demandam Esporte mais radical. radicais, exato. E isso às vezes também precipita experiências desse tipo, né? Você vê que não Sim. necessariamente você precisa ser um monge ou estar meditando, né, para ter experiências assim. Não, você pode estar cozinhando, lavando louça e ter uma experiência desse tipo, né? Ou Sim. simplesmente É. subir numa árvore e olhar para as taturanas e falar, ai, que bonitinhas, né? E aí entrar numa conversa com elas e aí vai, né? É. Eu perguntei da Teta e fiquei interessada nessa história da sua de criança, porque recentemente eu li em algum lugar que as crianças até os 7 anos elas estão em Teta. Não sei Uhum, se isso tem algum fundamento. Eu li em algum lugar, eu falei, gente, porque daí a criança até essa idade ela tem dificuldade de saber o que é real, o que é uhum, imaginário, né? Tanto que ela uhum. brinca com as bonecas que não se mexem como se estivesse mexendo. Então, elas estão meio ali entre o sonho e a realidade o tempo todo, né? Tem uma predisposição, né, Cris, para entrar mais nessa seara. Exatamente, porque né, o julgamento, né, a capacidade crítica também, né, de análise, até cognitiva também, né, que a gente vai desenvolvendo com o passar do tempo, e também, claro, a pressão social, cultural, né, a conformidade a um papel social, né, você cresce e você aprende o que você deve falar, o que você não deve falar, né? Todos Sim, esses códigos que a gente vai assimilando vão
né, vão escondendo, né, vão dificultando esse acesso mais puro, né, essa conexão mais pura e mais fluida, né, que a Uhum. criança já traz, embora, né, a gente sabe, e há controvérsias a respeito, né, sobre o que seria realmente o que a criança traz. Na verdade, será que é um estado transpessoal ou se é um estado pré-pessoal, né? Então tem também essa questão no ar, né? Sim. Mas que é Uhum. uma conexão essencial, né, com essa natureza, com dessa unidade, porque é daí que a criança vem, né? Ela vem daí e Sim. ela tem uma memória mais, né, que é mais preservada dessa consciência. Então isso fica disponível, né? E a gente vai perdendo isso, mas a Uhum. gente pode recuperar, né? A gente pode recuperar. Então, é um estado de atenção a esse mundo subjetivo, a essas sensações, essas experiências cotidianas, né, que acontecem e que se escondem atrás das coisas mais singelas e mais simples, né? Então, às vezes, você tem uma experiência de natureza transpessoal quando você, por exemplo, olha nos olhos da sua filha e, de alguma forma, aquilo acontece, né? O tempo para, uma conexão muito profunda acontece e você não sabe nem explicar o que é que está acontecendo, né? Às vezes você está caminhando na rua e na cidade de São Paulo e um trânsito, aquela buzina, aquela coisa chata, e daqui a pouco você olha para o lado e vê uma árvore que sempre esteve ali, porque árvores que eu saiba ainda não andam, mas enfim, né? De repente, dependendo da experiência, até podem andar, né? E aí você fala, ué, como é que eu não percebi isso antes, né? E essa árvore tão bela, tão majestosa, tão florida, ela toma você totalmente, né? E aí você é transportado para um outro lugar, né? Que é um Sim. lugar de conexão profunda, de beleza. E aí você se conecta com o belo, com o bom, com o verdadeiro, né? E aí você não está mais naquele estado fragmentado, naquele estado né, de sofrimento, de pouca paciência, né? De irritação que a gente às vezes se coloca, e eu me coloco bastante, frequentemente, infelizmente ainda. E aí você vê, é uma experiência assim, singela, né? É uma árvore do teu lado, né? Sim, mas é necessário a pessoa ter a consciência, né, daquilo, assim, eu vejo porque eu imagino quantos ipês brancos eu não vi florir na minha vida, até eu ter consciência que ele flore e dura 2 dias a florada, e é É, mais difícil ver um ipê branco florido do que a aurora boreal, né? Então, é verdade, né? É verdade. Mas assim, é, é- é- mas esse é o convite, porque você vai se deparar com o sagrado onde quer que você ande. Não importa se é o IP florido ou é a aurora boreal. De alguma maneira, o sagrado vai se revelar para você se você estiver vai. atento. Você pode assim, começar de manhã, né, a ter essa atenção. E eu acho que isso é interessante, né? Quando como é que a gente se prepara, né? Eu acho que esse é um preparo que eu juro, assim, eu procuro fazer e eu gostaria muito de fazer mais, né? E, puxa, eu acho que isso muda tanto a nossa vida, que é preparar para dormir, para sonhar e preparar para acordar. Sabe, são os dois momentos mais importantes da nossa vida diária, se a gente for pensar. Um que é o desligar. Você já pensou que ato de coragem que é você dormir? Sim, Não é um ato de coragem, né? eu acho, porque você não sabe o que que vai ser, né? Exato. Você não Caixinha está, de... você está se entregando ali às profundezas do inconsciente da noite, né? Da não consciência, entre aspas, porque, enfim, o cérebro nunca para, mas a gente, né, psicologicamente, a gente entra num estado que a gente não tem controle,
né? E Nenhum. você se entrega. É um ato de entrega, portanto, um ato de profunda coragem, de esperança também, né? Mas, Cris, eu acho que algumas pessoas não dormem bem por isso, porque a pessoa está tão no controle, ela tem medo dessa falta de controle que é você entrar num sono profundo e dormir uma noite bem dormida por horas seguidas, que aí, hoje em dia, muitas pessoas reclamam de não dormir. Na pandemia, então, acho que isso aumentou absurdamente, né? Sim. E aí, assim, então a pessoa tem medo, não quer abrir mão do controle, e aí não dorme bem, porque é o que você falou, dormir bem é abrir mão do controle, né? É É, confiar, é um ato é de confiar. confiança, de entrega e de esperança. Porque você espera que de alguma forma você vai abrir os olhos na manhã seguinte, né? E aí, né? Então, e aí você se levar desse estado de aparente e ilusório controle, que é a tua vida de vigília, para esse Hum, lugar de entrega, né, da noite, como algumas pessoas estão dizendo aí, dormir e acordar equivale a nascer e morrer, é um pouco isso, né? É como se isso. você tivesse, de alguma maneira, se preparando para a morte, né, ou fazendo essa passagem para esse lugar desconhecido, que é, né, que a gente ainda não conhece muito bem, até porque quem não tem sonhos lúcidos, por exemplo, quem não tem a lucidez nos sonhos, realmente, né, é entrega, e às vezes se lembra um pouquinho dos sonhos, aí pode dizer um pouco, né, do que foi que aconteceu. Mas aí depois, quando você volta desse lugar para a vigília, para um novo dia, como é que você se traz, né? Como é que você traz esses conteúdos, né? Mais profundos, né? Dessa viagem onírica, né? Dessa viagem da alma, para essa essência, para aquilo que é, né? Para essa realidade, né? Uhum. Como é que você se traz para cá, né? Como é que é? Sim, Só sai correndo, já, né? Sai assim no susto, já vai fazer as já. coisas, já vai no estresse, né? Não, né? Então, um pouco preparar-se, né, para estar aqui acordado, mas desperto, não só acordado, desperto. E aí, o que que é isso? É trazer a noite para o dia, é não se separar dessa noite que você visitou, trazer a profundidade, né, dessa vivência, né, da tua alma para o teu dia, né? Não Sim, fica... Por isso que eu falo sempre nas aulas, você está sonhando ou está acordada? Porque é tudo a mesma coisa, deveria ser a mesma coisa, né? sim. E ainda não é, a gente ainda separa, né? A gente ainda não tem essa consciência una, né? Então, é muito legal você se preparar para estar acordada durante o dia, fazendo as suas atividades mais corriqueiras e trazer a profundidade do essencial, né? Né? Daquilo que a gente nem entende, né? Daquilo que é o mistério. Se circundar do mistério, né? E ficar com ele, né? E viver com ele, né? Então, eu acho que isso é É, encantador, não é? e uma coisa que eu tenho incentivado também é as pessoas conversar, as famílias que tomam café da manhã junto, tal, conversar sobre os sonhos, né? Uhum. Porque é uma troca maravilhosa e se a gente souber, é um medo, às vezes um sonho apresenta um medo que a pessoa está passando e não sabe traduzir, né? Não sabe como vai lidar. Exato, exato. Então, É. e as experiências legais também, também eu acho que são para ser compartilhadas, né? É, não só as experiências traumáticas, né, Não, e as ruins, se bem que elas também precisam de um lugar, né? Então, assim, quando a sim. gente vem aqui e fala, né, das experiências espirituais, das experiências transpessoais, né, que acontecem, e eu vou dizer para você que quando elas começaram a ser investigadas, é, até o William James mesmo, né, ele dizia que a gente só conseguiria conhecer essas experiências na sua verdadeira natureza se a gente pegasse, a gente estudasse os casos onde elas fossem extremas, onde elas fossem intensas, porque Hum, fora dessa intensidade
a gente não conseguiria realmente entender e definir o que seriam essas experiências místicas, essas experiências de unidade, unitivas, né, de conexão mais profunda. E então, o que aconteceu foi que muito foi sendo, ao longo do tempo, houve então uma aproximação entre essas experiências e esses experienciadores vivendo coisas intensas e a psicopatologia. Claro, porque a probabilidade, né, de experiências muito intensas e abruptas, né, de alguma maneira trazer sofrimento psicológico, e às vezes até uma ruptura, né, do eu, né, um surto, por exemplo, ainda que temporário, né, é muito grande a probabilidade disso acontecer. De fato, você precisa aprender a lidar com essas experiências mais intensas, né? Então, essa confluência entre psicopatologia, né, transtornos mentais e experienciadores ficou meio que natural. Essa aproximação ficou meio que algo que até a psicologia e a psiquiatria aprenderam a ver como algo que não se dissociava. Né? Ah, você tem experiências desse tipo é porque você está precisando de tratamento, né? E depois, com o tempo, foi se estudando que não era assim. Primeiro, que essa associação entre psicopatologia e experiências desse tipo não era uma condição. E segundo, que experiências leves, mais ordinárias do dia a dia, elas poderiam provocar, né, tanta transformação na vida de uma pessoa quanto as experiências intensas. Então, que elas deveriam sim ser levadas em consideração e também trabalhadas e estudadas. E aí, então, se desmistificou um pouco essa coisa, né, dessas experiências como um fenômeno arrebatador que traz algo em você que parece que você vai, né, você vai surtar. Não necessariamente. Você pode ter uma experiência como eu coloquei para você aqui. Uau, vi Sim, uma árvore e aquilo me tomou de um jeito. Foi uma experiência sutil, né, isso. mais tranquila, mas ainda assim você sai dali com uma vontade de pisar na grama, de cuidar das árvores, de ter uma relação com a natureza diferente. E então isso pode impactar a sua vida e de fato impacta, Mas né? ainda temos muito preconceito, né, quanto a isso. Demais, demais. E aí você Algumas pessoas, algumas pessoas não falam com medo de ser julgada, com medo de ser diagnosticada já, né? Porque tem de os cara, diagnósticos, os médicos de plantão aí, de médico, e vão diagnosticadas e retalhadas até, né? Ser satirizada e tal, assim, às vezes dá vontade de abraçar uma árvore, hoje em dia eu abraço, né? Quando eu tenho eu também, desde sempre. mas mas eu acho que muitas pessoas têm medo de falar, né? Muito medo Tem. de falar por conta de um histórico aí antigo, de algumas décadas atrás, e séculos talvez, de tratamento não muito agradável. Vamos combinar. Por isso Não, que isso eu é queria real. falar, por isso que eu queria falar disso aqui, fiquei encantada com essa possibilidade de trazer esses assuntos, né, Cris, aqui ao vivo no Instagram para as pessoas verem, depois as pessoas vão ver gravados e se acostumando a e compartilhando com pessoas que também não são aqui que estão ou estudando ou passaram por aqui de alguma forma, mas olha, existe isso aqui, ó, e aí, né? Aham. Ah, sim, sim. É Eu acho que assim, a simples. gente já passou da fase, né? Ou de, assim, patologizar tudo, ou de, sabe, trazer tudo para um lugar, assim, absolutamente sagrado e romântico. Não, Isso. não, né? A realidade essas experiências, elas podem andar junto com psicopatologia? Podem, elas podem. As pessoas que sofrem com algum transtorno psicológico, psiquiátrico,
e que podem ser tratadas e que tem como realmente hoje em dia, né, trazer, se sentir bem e viver uma vida, né, digna, né? Muitas dessas pessoas têm experiências assim. Agora, tem pessoas que têm experiências assim e que não têm histórico nenhum, né, de problemas, nem psicológicos, nem psiquiátricos, né? Isso também é real, né? Então, assim, existe uma conversa, mas não existe uma condição necessária, assim, de uma coisa com a outra, né? Agora, o que é mais interessante é que, no fundo, a gente tem que tomar a nossa posição. Nós, experienciadores, precisamos sair do armário. A gente precisa falar das experiências e dizer, isso não é prerrogativa de doente mental, até porque isso não existe. Isso é de todos nós. 92% da população refere ter tido, pelo menos uma vez na vida, uma experiência que impactou a sua vida de cunho espiritual que não consegue nem explicar. Isso é muito, muito, muito sério. A gente está falando, assim, experiências de caráter mais, por exemplo, que podem se assemelhar, né? Por exemplo, com patologias como psicoses, que tem, por exemplo, alucinação, envolve, por exemplo, uma alucinação, né, auditiva ou visual, né? Mesmo essas experiências, né, elas são bastante frequentes e diferente de a própria patologia em si. Quando você vai para um diagnóstico de verdade, que bem feito, você vai ver que a porcentagem da população que tem, por exemplo, um diagnóstico de psicose ou esquizofrenia é muito pequeno se você comparar com o número de pessoas que têm experiências cuja fenomenologia se parece com é a mesma, vamos dizer assim, experiências que também, onde você também vai ter alucinações, só que não são patológicas, né? E aí tem uma série de estudos que fala, por exemplo, da possibilidade de você fazer um diagnóstico diferencial. Mas isso ainda está sendo muito estudado. O mais importante que eu acho que eu queria deixar aqui é que cabe a nós, né? Nós que somos profissionais da saúde, mas também nós que somos experienciadores, né? Nos colocarmos, começarmos a falar dessas experiências, a gente começar a incentivar os nossos pacientes, os nossos clientes a trazer sobre isso, né? Conhecer os limites, as diferentes nuances dessas experiências, o quanto que a cultura pode favorecer, o quanto que um ambiente amigável, por exemplo, um ambiente onde essas experiências, como você comentou, de manhã ao acordar, eu falar sobre um sonho e eu vou ser ouvida na minha família, o quanto que essa postura de acolhimento vai ajudar a pessoa a integrar aspectos difíceis, às vezes, que são revelados através de experiências desse tipo. Porque, como eu falei, algumas são mais intensas e nem tudo são flores. Às vezes, a gente entra num lugar sombrio, né? Que às vezes também é necessário e a gente ressignifica isso tudo e trabalha essa experiência para que a gente tenha os bons frutos dela, né? Mas às vezes vêm coisas difíceis e a gente precisa desse acolhimento, a gente precisa dessa escuta sem julgamento. E é por isso que existe o movimento Repensando a Loucura, que aqui no Brasil é um movimento que fala, que se propõe a isso exatamente, trazendo a visão, né, da transpessoal, a visão também dessas experiências como um lugar de possibilidades de crescimento espiritual e vamos dizer assim, Sim. né, maior da pessoa mesmo, um crescimento em direção àquilo que é essencial, né? E também, já aproveito e já convido todo mundo, né, para conhecer a proposta. Nós temos, eu e a Lígia Splendore, a Lígia encabeçando esse movimento Repensando a Loucura, né? E nós conversamos e resolvemos trazer, por exemplo, agora, no dia 14 de setembro, vai iniciar um curso ali no Procer, no Instituto de Psiquiatria, né? Lá no Procer não, porque vai ser online, mas é com o apoio do Procer, né? Certo.
sobre fundamentos, né, para a realização de apoio, de grupos de apoio mútuo a experienciadores, a pessoas que têm experiências espirituais ou anômalas, né? Então, o que que é isso? O que que é grupos de apoio mútuo? É justamente você poder falar sobre a sua experiência, conhecer a sua experiência, saber lidar com ela, desenvolver um trabalho de autocuidado, né? Porque nem todas as experiências são fáceis, né? E mesmo as fáceis, elas são importantes de serem trabalhadas, mesmo as experiências mais sutis, elas têm a sua importância, e se você não trabalha e não valida, elas não servem de nada. Então, aprender a lidar com as suas experiências, e aí você vai criando um guia de autocuidado, e aí você vai começando a desenvolver o que seria um grupo de apoio mútuo, ou seja, você e eu. Somos duas experienciadoras, a gente resolve então montar um grupo. E a gente vai trocar entre nós, né? Não tem certo e errado, não tem eu sou maior do que você é maior do que eu, você sabe mais, eu sei mais. Não. É um grupo horizontal, onde a gente vai se acolher mutuamente, vai contar um para o outro o que, que a gente percebeu com essas experiências. E esses grupos, eles são extremamente benéficos, porque eles trazem muito alívio para pessoas que têm sofrimento com essas experiências e que não tem onde se colocar, não tem aonde recorrer, porque se vão falar para o médico, ele interna, se vão para falar para a família às vezes fica de cabelo em pé, acha que também é. E se vai, às vezes, para uma religião, a religião vai também dogmatizar muito, ou vai tentar enfiar de um jeito uma coisa que a pessoa sente que não é aquilo, né? Então, a pessoa não tem lugar, não consegue, né? Então, a gente resolveu criar até esse curso, porque a gente acha que nesse momento a gente precisa trazer a força, né? Para as pessoas que têm essas experiências poderem elas mesmas se responsabilizarem e, ao lidar com elas, com essas experiências, a se responsabilizarem pelo autocuidado e parar de terceirizar tudo isso, sabe? E, olhar para as suas experiências, olhar para a noite, né? Olhar para os seus sonhos, né? E trazer para o dia, trazer para o dia a dia, trazer para o manejo, pegar na mão e cuidar, né? E isso vai fazer toda a diferença também para a psiquiatria, também para a psicologia, porque aos poucos as coisas vão mudando, né? Então, eu queria deixar muito isso aqui, sabe? Obrigada. Não sei se eu falei demais, né? Eu fico aqui até meia-noite com você, meu bem, sem problema algum. Mas a gente fez aí a proposta de fazer uma live rápida. Queria agradecer muito por as suas histórias maravilhosas e toda essa aula, né? Todo esse assunto maravilhoso, assim, trazer aí para uma perspectiva diferente essa questão do sonho e também das experiências transpessoais. Essa possibilidade, inclusive, de um curso de ajuda mútua, tudo isso é só isso. E agradecer, né? Agradecer as pessoas que ficaram aí ao vivo, agradecer a filhota, sua filhota mandou um eu te amo aí, minha filha. Ai, que linda, é verdade. É que eu sou meio Não. ceguinha, eu não consigo Ah, enxergar. eu também. Mas eu li assim, mãe, eu te amo, não era a minha filha, É, então eu acho minha. que é assim. Ai, que amor, E também. então agradecer a todo mundo que passou por aqui, que deixou um coraçãozinho, que apoiou a gente, que ouviu a nossa conversa. Olha aí, ó. Olha, gente, Link do só. curso. Link do Ah, curso estão eu. pedindo. Ih, como é que eu Vai faço para o isso? Manamundi, lá no Manamundi tem? Então, a Humanamundi, ela apoia esse curso, assim como ela apoia todo o Repensando a Loucura e vem apoiando, mas esse curso, ele tá no IPQ, se você, no ProSer, se você entrar, se você colocar no Google ProSer, né, IP, Com S. ProSer com S, né, que é Programa de Saúde, Espiritualidade e Religiosidade do Instituto de Psiquiatria da Universidade de São Paulo. Você coloca lá ProSer, né? E lá vai ter cursos, tarará, vai estar lá, tá? Porque ele é o Eu próprio vou curso escrever na descrição, então, para quem tiver interesse, buscar aí no Google, isso. no Placer.
E então, assim, agradecer então a quem esteve aí online, quem esteve ao vivo e quem vai assistir gravado também, que essa live vai ficar aqui gravada na Lubrat. Depois eu vou colocar Isso, lá no Te Cuida. Se você quiser colocar no Manamundi também, isso, a fica à Humanamundi, vontade. ela é esse lugar que apoia muito, né, todas essas incursões transpessoais. A gente tem um núcleo de transpessoal lá na Humanamundi, onde a gente faz vários trabalhos, né, de supervisão, trabalhos com sonhos. Então, assim, fica aqui o convite também de vocês conhecerem o nosso espaço, né, Que é porque lindo, né? ele é Lindo lindo, demais. ele é lindo, vale Ainda a não pena. conheço pessoalmente, mas já vi algumas fotos. É. É muito lindo, acolhedor, bastante natureza, assim, gostoso. Isso, tem árvore, tem flor. Pode abraçar a árvore lá. Aham, pode Pode. sim. Né? Deve, a gente faz isso. Deve, É, deve. a gente só fica abraçando a árvore mesmo, entre outras coisas boas que a gente faz lá. Mas, enfim, muito obrigada pela oportunidade aqui, né? E eu quero deixar uma boa noite para todos, que vocês tenham sonhos lindos, sonhos transpessoais. Aproveitem, né, para fazer a incubação de um sonho, tragam Sim, aí uma questão que vocês querem resolver, que vocês querem sim. entender. Tragam com o coração, com a intenção, antes de dormir, e levem para a noite, entrega, e deixa que a resposta venha. Amanhã, antes de Amanhã. se mexer, né? Abrir o olho, só mexe o olho, não mexe mais nada, né? Porque senão a memória vai embora, né? A memória E do sonho. Fica ali e tenta recobrar aquilo que veio na noite, aquelas imagens oníricas, ou pelo menos a sensação, o sentimento, e vai começando a ir atrás das respostas para aquela pergunta, para aquela questão que você se colocou antes de dormir, né? Você vai ver que dessa forma você vai trazendo a noite para o dia você vai levando para a noite, você vai ficando uma pessoa muito menos fragmentada, muito mais inteira, muito mais saudável, né? E valorizando esses momentos sagrados com os quais a gente convive ó, todo dia, tá bom? quem quiser também anotar os sonhos, Isso, desenhar os sonhos, isso, olha aqui, ó, minha exato. coleção de É, sonhos. Então é isso. vale Vale muito a pena. muito Tudo a fica pena. mais colorido, tudo fica mais, né? Tudo fica carregado de encantamento, não é? É isso. É isso Cris, aí. ó, gratidão, Obrigada. gratidão, Obrigada. gratidão. Obrigada a todos, obrigada, Lubrati. Até a próxima, estamos aí. É isso aí, até a próxima. Tchau, gente. Beijo, tchau.